nossas vidas, né? Nossa vida, ela é composta por dificuldades, por lutas, mas também é composta por muitas coisas boas, né? Deus tem nos concedido muitas coisas boas. E como é bom, por exemplo, como é agradável a gente experimentar uma boa viagem, né? Um bom passeio, estar com um amigo que a gente considera, que a gente é próximo, é muito gostoso, né? É muito bom também descanso, ter um tempo de descanso, se puder estar no lugar que a gente sonha, no lugar que a gente gostaria, com as pessoas que a gente gostaria, é muito bom. É muito bom também quando a gente passa um momento difícil na saúde e a gente percebe, nota, experimenta a recuperação física, vai percebendo o ânimo, vai percebendo a melhora, vai percebendo que a gente está conseguindo voltar a fazer o que fazia. Como é bom também, é boa, uma notícia que chega, uma boa notícia, é muito gostoso também, são coisas boas. Um bom conselho que nos ajuda, que nos dá direção. É bom também quando a gente pode comemorar o nosso aniversário do jeito que a gente quer, né? Gostoso também. O fato é que Deus tem também nos dado muitas coisas boas, muitas bênçãos para o nosso conforto. Paulo diz isso na carta ao Timóteo, que Deus tem nos dado coisas para o nosso aprazimento. Deus faz isso, né? Detalhes, mimos que Deus nos dá. E saber que Deus proporciona coisas boas na nossa vida é como aquilo que nós acabamos de cantar, né? Eu estava percebendo assim a direção do nosso encontro e palavras de gratidão, depois veio esse hino de gratidão e a gente vai acabar falando sobre isso, né? E saber que Deus nos dá coisas boas deve nos levar a agradecer o Senhor, né? Ser gratos e manifestar essa gratidão que, além de ser um gesto bonito, é justo para com Deus e é um dever da nossa parte reconhecer aquilo que de bom vem das mãos do Senhor, né? E isso é tão sério que no Antigo Testamento havia o sacrifício de ação de graças, né? Nesse dia, então, se trazia bolos, se trazia ali, segundo o ritual, feito amassado sem fermento, feito com azeite, trazia-se pão e não podia esquecer também da ovelha para o sacrifício. E esse momento do sacrifício era o momento de recordar e agradecer a misericórdia e as bênçãos do Senhor na vida do povo. Era uma figura da paz e das bênçãos que Deus nos daria em Cristo. Esse sacrifício ele aponta tanto para a vida presente daquela época, as coisas que Deus realizava no meio do povo, mas também apontava para o futuro, aquilo que espiritualmente o que refletiria na nossa vida as bênçãos que nós temos em Cristo, né? Então, no seu amor, Deus nos concede isso. E eu queria compartilhar 3 passagens bíblicas de como o nosso Deus tem coisas boas para a gente. 3 passagens. A primeira passagem, o primeiro versículo, está lá em Jeremias 29:11, não é isso? Mostrando que Deus, nessas 3 passagens, tem prazer em dar aos seus filhos. Deus é um pai que tem prazer de dar coisas para os seus filhos. E Deus tem prazer em não dar quando essas coisas não farão bem para nós, né? Mas Jeremias 29:11 diz assim, Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a primeira coisa boa que Deus tem para conosco é Deus pensa coisas boas a nosso respeito. É o que está dizendo o texto, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Está escrito aqui. Jeremias está lendo um texto, enviando uma carta aos irmãos que estavam no cativeiro. Então é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, de conforto para aqueles que estavam passando um momento difícil. Apesar do momento difícil de cativeiro, de estar
terra estrangeira, de estar subjugado, essa palavra vinha dizendo: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, meu povo, pensamentos de paz e não de mal. É apenas um tempo de disciplina, é apenas um tempo de correção que vai passar, mas os meus pensamentos a respeito de vocês são bons. E assim Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus sempre pensa coisas boas, porque nele reside o amor, reside o bem. Deus planeja coisas boas para a gente. Acontece que muitas vezes aquilo que Deus pensa, que Deus planeja, não é o que a gente quer, e a gente acha que não é bom. Mas nas mãos do Senhor não procede nenhum mal. Então a questão não está com o Senhor, está com a gente, né? E o diabo procura fazer com que a gente pense o contrário disso, pensar que Deus não está pensando o que é bom para a gente, que Deus não tenha prazer de dar o que é bom para a gente. E isso é uma mentira, porque Deus só tem pensamentos bons e Deus só quer dar coisas boas. É que tem coisas boas, coisas que não são boas, ou que não serão boas, ou que não são boas conforme a gente pensa que serão, né? Então Deus pensa, planeja e vai dar não o que a gente quer, mas o que é melhor para a gente. Às vezes o que é melhor não é o que eu quero. Esse conflito a gente vai viver porque nós não sabemos os pensamentos do Senhor e não temos a visão, o alcance do Senhor. Sempre foi assim. Quando o homem pecou, lá no jardim, no princípio, Deus pensou, apesar do erro do homem, Deus pensou coisas boas para o homem. Porque no momento que Deus disse isso: porém inimizade entre ti a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento de julgamento era um momento de graça. Era o momento em que Deus preparou, anunciou a redenção. Muitas vezes nós olhamos esse capítulo de Gênesis, capítulo 3, onde há uma palavra de julgamento sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a serpente, e a gente vê isso como uma palavra de juízo. Muito pelo contrário, é uma palavra de graça, porque se Deus fosse manifestar justiça, Deus acabaria com tudo. Deus acabaria com o homem, Deus acabaria com toda a criação, por causa do erro, por causa do pecado. Antes disso, o que Deus faz? Deus faz uma promessa. Então aquele momento foi um momento de graça, não um momento de julgamento, de juízo, mas um momento de graça na vida do ser humano. E aí, quem sabe você está vivendo um momento de cativeiro, como aqui Israel estava, quando Jeremias lê: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, anunciando essa palavra do Senhor. Às vezes a gente está vivendo um momento de exílio, de desânimo, de luta, mas é bom que a gente sempre lembre no nosso coração, ainda que isso esteja acontecendo, os pensamentos de Deus são bons. Os planos de Deus para nós são bons. Às vezes é necessário que a gente passe um momento de reflexão, de aprendizado, de consciência de si mesmo, de busca do Senhor, de compreensão do Senhor. Mas o que o Senhor tem para a gente são coisas boas. Não pode partir do Senhor outra coisa que não seja boa, né? Mesmo quando Deus puxa a orelha, Deus faz isso pelo bem. Pior seria se Deus deixasse a gente à vontade, né? A gente entregue a nós mesmos, seria pior. Mas Deus interfere. Então Deus está pensando algo bom a seu respeito. Por isso, então, você permaneça junto do Senhor, busque o Senhor, creia no Senhor e aguarde o tempo de Deus, né? Porque os pensamentos de Deus são bons. Mas não somente Deus pensa coisas boas ao nosso respeito, como outro texto que nós vamos ler diz que Deus prepara coisas boas para a gente. 1 aos Coríntios 2, verso 9, Paulo vai dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro que Deus prepara coisas boas para a nossa vida aqui, né? Nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando, a gente levanta, a gente faz o que tem que fazer, a gente vai dormir, a gente vai vivendo, vai fazendo aniversário, vai passando. Nós estamos nesse tempo e Deus prepara coisas boas para aqui. Mas muito mais do que as coisas que Deus prepara para a nossa vida aqui, Deus, numa linguagem figurada, prepara as coisas
para a eternidade. Porque este tempo, embora é o tempo que a gente conhece, é o tempo que a gente sente, esse tempo é um pingo diante do tempo em que nós realmente vivemos. Porque nos encontramos com o Senhor e temos a vida eterna. Nós estamos vivendo a vida temporal, mas nós já temos posse da vida eterna em nosso coração pela fé. De maneira que esta vida temporal é um diante da vida de fato e plena que Deus tem preparado. Então, o que Deus tem preparado para o futuro, para cada um de nós, como glória para cada discípulo de Jesus, diz aqui o texto, Paulo dizendo isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e jamais ainda penetrou no nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não temos consciência da sublimidade das coisas que Deus tem preparado para a gente. A gente só tem consciência das coisas boas que a gente percebe nessa vida temporal, mas a gente não tem consciência de todas as coisas boas que Deus prepara. E ele diz então: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração finito do homem, limitado do homem, tudo que Deus tem preparado. A gente não sabe o que Deus está preparando para a gente amanhã. A gente não sabe o que Deus está preparando nessa noite enquanto a gente dorme. A palavra diz que Deus aconselha o nosso coração, até enquanto nós dormimos, Deus aconselha o nosso coração. A gente não sabe as coisas que Deus tem preparado, as proteções que Ele enviou no dia de hoje, nós nem sabemos. Talvez possamos contar uma situação em que Deus nos protegeu hoje. Talvez nenhum de nós aqui lembre de alguma coisa, mas talvez a gente foi protegido e nós escapamos de muitas coisas que nós não temos consciência, né? Então, quantas coisas o Senhor tem preparado? Mas o Senhor tem preparado coisas para o futuro, né? Então, Deus tem preparado coisas que são preciosas, sublimes demais para a gente, e Deus prepara coisas boas. Isso deve trazer descanso ao nosso coração, sabendo que ainda que hoje a gente esteja vivendo algum momento que a gente pudesse imaginar que não gostaria de viver, Deus tem preparado outras coisas que a gente não sabe. Quantas coisas na nossa vida nós passamos e achamos que aquilo não ia mudar, e hoje você está vivendo uma outra realidade, não é assim? A gente passou de repente determinados sofrimentos, determinadas perdas, determinadas podas, em que a gente olhou e ficou falando para Deus: quando que isso vai terminar? Né? Quando é que isso vai passar? E de repente as coisas começam a tomar outro contorno, e hoje você olha a vida que você tem e você lembra: olha, naquele tempo eu nem imaginava que eu poderia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas se a gente for olhar para a nossa história de vida, talvez você possa dizer isso com relação à sua infância, à sua juventude, com o tempo presente. E assim Deus faz. Ainda que hoje esteja difícil, olha, Deus tem coisas boas preparadas. Vamos aguardar aquilo que o Senhor tem por fazer, né? E o terceiro texto é um ensino de Jesus lá no Sermão do Monte, onde ele diz que Deus nos dá boas coisas. Deus pensa coisas boas a nosso respeito, Deus prepara coisas boas para nós, e Deus nos dá coisas boas. Quando Jesus ensina assim, Mateus 7,11: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? Então, Jesus está aqui buscando o relacionamento de pai e filho, para mostrar o interesse que Deus tem em nos dar coisas boas. Se nós que somos maus desejamos, queremos e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, se os nossos filhos pedem algo para nós de bom, a gente não dá o mal, mas a gente procura dar aquilo que ele pede, ou melhor do que aquilo que ele pede, né? Imagine Deus, que é santo, perfeito e justo, vai errar naquilo que ele nos dá, jamais, né?
Então Deus tem interesse em nos dar coisas boas, e é um trecho que nos encoraja a oração, sabendo que Deus pensa coisas boas ao nosso respeito, sabendo que Deus prepara coisas boas ao nosso respeito, e sabendo que Deus nos dá coisas boas. Isso é ou não é um incentivo à oração? Ao incentivo a apresentar a Ele, a confiar nele, a esperar nele. É um incentivo muito grande, a gente sabe que é assim mesmo, né? E é um encorajamento, a oração, para aqueles que imaginam que Deus não tem esse interesse, né? Quando alguns dizem assim, né? Que Deus não ouviu minha oração, que Deus não deu aquilo que eu pedi, que Deus não ouve todo mundo, mas não ouve a mim. Essas queixas humanas, né? Da descrença que às vezes habita o coração do homem. E aqui Jesus então, dentro desse ensino, ainda diz: olha, vocês não perceberam? Vocês estão pedindo coisas do tipo casa, carro, mesmo seja saúde, mesmo que seja qualquer outra coisa para essa vida, para esse momento, vocês estão pedindo isso. Vocês não perceberam? Nesse texto ele diz que Deus dá o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o maior bem que Deus nos deu. Por que o Espírito Santo é o maior bem que Deus nos deu? Porque é o Espírito Santo que mostra os nossos erros, dando a oportunidade da gente voltar para o Senhor. Porque o Espírito Santo é que nos dá consciência de Deus, de como Deus age, da vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é o selo de que nós somos propriedade do Senhor. E naquele dia, no céu, no encontro dos ares com o Senhor, subirão para junto de Cristo todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Adianta você ter tudo na terra e não ter o selo do Espírito Santo? Adianta você ter tudo aqui, naquele dia que o Senhor vier chamar e buscar o seu povo, você não subir com ele? Adianta? Não adianta. Nada é mais importante. Por isso ele diz assim, aqui nesse versículo, Jesus ensina que nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aqueles que se entregarem, aqueles que receberem a salvação, aqueles que acolherem a salvação de Deus no coração, receberão o maior pedido que um ser humano pode fazer. Qual é o maior pedido que um ser humano pode fazer? É ser salvo, é ir para o céu, para estar com Deus para sempre. Para isso, ser habitado pelo Espírito Santo, né? Então ele quer nos abençoar. Paulo diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons, todas as graças, todos os favores, todas as bondades espirituais do mundo celestial. Deus já nos tem dado todas essas coisas. É que a gente não percebe, né? É que a gente não, muitas vezes, como diz aquele hino, nosso hinário, não conta as bênçãos, né? A gente conta o que falta, a gente conta o que não dá certo, mas não conta as bênçãos. Então eu queria deixar essa mensagem porque a gente deve estar constantemente agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que a gente tem recebido, né? Parar um pouco, eu sei que a gente busca o Senhor. Essa vida aqui é uma vida, no mundo tereis aflições, por isso que a gente pede tanto, por isso que a gente sente tanto, por isso que a gente espera tanto. Mas no meio dessa correnteza, parar e olhar para a sua vida e perceber quantas coisas boas Deus tem dado para você, né? Esse é um exercício diário para a gente. Quantas coisas boas. As bênçãos celestiais, como por exemplo a salvação, como por exemplo a dádiva de poder falar com Deus e ser ouvido. A gente tem uma dádiva muito grande. A gente, tão pequeno como é, estando onde nós estamos, falarmos com Deus e sermos ouvidos nos céus, né? Pelo Senhor. É uma bênção muito grande. Quer ver outra? O fôlego de vida. Você está vivo? Tem certeza? É o Senhor que dá. Estamos aqui respirando porque o Senhor está permitindo, não é isso? A gente deve também agradecer as bênçãos materiais. A gente deve agradecer todos os outros mimos que o Senhor dá, todos os confortos que o Senhor dá. Gostaríamos de outras coisas, mas olhe quanto conforto você tem.
A gente tem muito conforto, tem ou não tem? A gente tem mais do que a gente precisa. Talvez a gente ache que não tem tudo o que a gente gostaria, mas mais do que precisa, a gente tem. A gente precisa bem menos do que tem. De vez em quando a gente conversa em casa, abre o seu guarda-roupa. Você precisa de tudo aquilo? Podia viver com bem menos do que aquilo? Daria, não daria? Quanta coisa a gente tem, para não falar em muitas outras coisas, né? Então, agradecer a Deus é uma declaração de fé, de que nós cremos nele, de que a presença dele está entre nós, de que nós dependemos dele, e ainda é um incentivo, um instrumento para a gente testemunhar a respeito do Senhor, testemunhar o que nós temos recebido do Senhor. E a gente tem recebido coisas boas do Senhor, porque do Senhor não procede o que não é bom. Então jamais algo que não foi bom a gente pode dizer, olha, Deus é culpado, Deus fez isso. Não, do Pai procede todo o bem. O que a gente não pode esquecer é que a gente vive num mundo, numa sociedade caída, e no nosso corpo o mal também habita, das pessoas também, e nós colhemos a consequência de tudo isso. Apesar disso, Deus faz intervenções com o bem o tempo inteiro, porque se Deus não fizesse a intervenção do bem num mundo caído, o que a gente ia ter? Só mal. Tem o mal? Tem, mas tem muita coisa boa também. Tem ou não tem? Intervenção de Deus. Deus pensa, Deus prepara e Deus nos dá coisas boas. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu sei que o tempo é bem curto. Agora, faça apenas uma oração de gratidão por tudo aquilo que vier no teu coração. Tudo aquilo. O que brotar no teu coração, agradeça ao Senhor por isso. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Senhor, eu louvo o Senhor, te agradeço, porque realmente, Senhor, quando nós começamos a olhar para as nossas vidas, nós temos muitas coisas boas. Todo aprendizado, toda bagagem, até mesmo, Senhor, as coisas ruins que nos aconteceram trouxeram crescimento, produziram coisas boas, para nós não copiarmos, não sermos, para aprendermos com aquilo, para aprendermos uma outra atitude. Quantas coisas nós somos cercados pelos cuidados do Senhor, pelos amigos, pela família, Deus, pelo trabalho, pelo sustento, o país que nós moramos. Senhor, pela oportunidade de falar com o Senhor, por ter sido alcançados pelo Senhor em Cristo, ouvirmos um dia a palavra da salvação, o Senhor abrir o nosso coração, pelo perdão do Senhor todos os dias, pela maneira como o Senhor não perde a paciência com a gente. Senhor, muito obrigado. Tantas coisas boas estão à nossa volta, os anjos que nos guardam. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os protege, os guarda, os livra. Obrigado, Senhor, por toda a provisão que do Senhor vem. Seja ela material na nossa vida, seja ela como um bem na nossa alma, no nosso espírito, toda a compreensão. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pelo favor, pela salvação do Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado pela oportunidade de viver e sentir a vida e discernir a vida. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado no futuro para a gente, que são coisas boas. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra encoraje os nossos corações, o coração de todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.